Fala galera, beleza? Aqui é o professor Helder Dencati. Estou de volta aí para trazer algumas atualizações para vocês, tá? Separei algumas questões, todas de 2024 da Banca Selecom, naquele padrão de morfologia, né? De você identificar a classe gramatical. Isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é que pronome que é isso aqui, aquelas noções gerais, né? Mas não naquele sentido de ser muito básico, depende do seu nível, tá? Se você quiser somente o gabarito, você baixa o PDF, aí já tem o gabarito. Agora, se você quiser fazer uma revisão e aprender também, preencher algumas lacunas, você vê onde que você está acertando e principalmente onde que você está errando, né? Esta aula ela está tanto disponível no meu curso da Selecom, que inicialmente era o curso, né, continha 150 questões, mas já passamos aí de 200, rumo a 300 questões comentadas, mas está também na minha página do YouTube, beleza? Então você pode estar assistindo pelo curso ou também pela página do YouTube. Eu procurei pegar aí, fiz um filtro, né? Peguei, acho que umas 90% das questões da Banca Selecom, só diminuir um pouquinho aqui. Aí, beleza. O que importa é ver as questões. Então vamos lá. Não sei quanto tempo vai durar, acho que vai passar de horas aqui, mas o importante é revisarmos o conteúdo. Tudo bem? Vamos lá então. Então, gente, é o seguinte. Como é que funciona a língua portuguesa? A língua portuguesa, ela vai trabalhar com palavras. Oh, e ela vai estudar a função de cada palavra a depender do contexto, tá? Então, às vezes, o aluno ele decora, quer saber se tal palavra é sempre só uma coisa. Não existe isso. Sempre você tem que levar em consideração o contexto. Então, a depender do contexto, uma palavra pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, ou pode ser um verbo, pode ser outras coisas. Então, a Banca Selecom adora analisar esse contexto, né? Então, por exemplo, essa questão, ó, ela coloca ali. Meus pais passaram a adolescência brigando com seus irmãos pelo telefone fixo. Ela vai perguntar qual que é a classificação de adolescência e telefone fixo. Então, ó, só existem duas opções: adjetivo ou substantivo. Vamos relembrar o que é cada uma dessas palavras? Vamos lá, gente. O que vem a ser o substantivo, né? Lembre-se, substantivo vai ser o nome. Tudo precisa ter um nome, tá? Nome de quê? De qualquer coisa. Então, eu posso ter o nome de uma pessoa, por exemplo, ó, posso ter aqui o nome da Maria. Eu posso ter o nome de um objeto, eu posso ter aqui uma caneta. Eu posso ter o nome de um, sei lá, de um lugar, vou colocar rua. Rua é um lugar, é o nome de algo. Eu posso ter o nome de, sei lá, um órgão, boca. Gente, qualquer coisa precisa de nome, tá? E eu tenho um adjetivo. O que vem a ser o adjetivo? Muito cuidado, tá? O adjetivo ele não se resume àquela classificação, aquela noção lá da escola, lá da quarta, quinta série. Ah, adjetivo é qualidade. Quando você fala que o adjetivo representa uma qualidade, você está restringindo a função do adjetivo. Verdade? O adjetivo vem a ser uma característica. Pode ser uma coisa boa, uma coisa não tão boa, ou alguma coisa que você não consegue julgar, né? E também um estado. Então, o adjetivo ele vem a ser uma característica ou também um estado. Professor, o que é um estado? O estado é uma característica transitória. Por exemplo, ouse falar para uma mulher que ela está linda hoje. Nossa, você está linda. E que é uma mulher brava, né? Naqueles dias ela vai falar para você. "Ah, quer dizer que eu estou linda, eu não sou linda." Ih, tá vendo que neste caso, quando você fala que ela está linda hoje, parece que aquela é uma característica transitória, é um estado, tá? Seria isso mais ou menos. Enfim, e é uma característica ou um estado do substantivo. Olha que legal. Então, se você estiver na dúvida, ó, se aquela palavra é um adjetivo ou um substantivo, lembre-se, para ser adjetivo tem que ser uma característica ou estado substantivo. Por exemplo, você tem um nome, certo? Certo, o seu nome aí, Judes Creidson. Você é o Judes Creidson. Além de você ter esse nome lindo que papai te deu de Judes Creidson,
Você tem também características: alto, baixo, estudioso, preguiçoso. Então, notem que essas características, alto, baixo, magro, estudioso, preguiçoso, elas vão se referir a alguém, gente. A característica, ela sempre pertence ao dono da característica. Azul. Eu falo azul. Ah, mas o que que é azul? Não estou falando da Azul Companhia de Aviação, tá? Azul, me patrocine, por favor. Estou falando da Azul cor. Beleza, eu falo somente azul. Tá, mas o que que é? Ah, o carro é azul, beleza. Então, se você ficar na dúvida se uma palavra é um substantivo ou um adjetivo, lembre-se, o adjetivo ele vai se referir ao substantivo. Pô, legal. Então, ó, se eu falo, por exemplo, ó, Maria, ó, caneta, né? Ah, azul, caneta azul, ó, caneta azul. É um clássico aí da MPB. Caneta azul. Show de bola. Então, notem que eu tenho caneta como um substantivo e azul como um adjetivo, ou seja, uma característica dessa caneta. Ah, professor, então quer dizer então que o adjetivo vem sempre depois do substantivo? Nada disso. Porque já pegando o exemplo dessa belíssima canção aí da MPB, ele fala caneta azul, azul caneta. Olha, rapaz, eu nunca imaginei que eu usaria isso como um exemplo, mas é bom, hein? Então vejam. Então por que mudou então agora azul? Não, gente, a azul continua sendo a característica. Então, ó, aqui continua sendo o adjetivo e aqui continua o substantivo. É claro, em algumas situações, quando você altera a posição dos termos, você tem sim uma mudança aí de sentido, consequentemente, uma mudança de classificação. Mas você não pode ficar decorando sempre que vier antes. Não, você vai ter que analisar o texto. Isso aqui é uma linguagem, são palavras. Palavras são inseridas em contextos. Isso aqui não é matemática, que um mais um sempre vai ser dois. Então, tudo depende do contexto. Então, dessa forma, vamos analisar aqui, ó. Ficou na dúvida se adolescência é um substantivo, um adjetivo? Então vamos para o fixo, ó. Pelo telefone fixo. Fixo é a característica do telefone, gente. Então, com certeza, aqui nós temos um adjetivo. Show de bola. Nós temos um adjetivo, né? Não pode ser C, não pode ser D. Outra coisa muito bacana, gente, é que o adjetivo ele pode ter um camarada definido ou indefinido, chamado de artigo. Nós temos os 4 artigos: a e o, um e uma. Aí já vem você querer resumir tudo. Quer dizer que toda vez que tiver um a, aí depois a próxima palavra vai ser um substantivo? Para com isso, é claro que não, cara. Claro que não. Mas são formas de você identificar. Ou seja, olha aqui, ó, a adolescência. Adolescência é a característica de alguém? Não. Adolescência é o nome de um período, de um momento da nossa vida. Tanto é que tem um nome, gente, que eu tenho aqui um artigo. E o artigo, ele também vai se referir ao substantivo. Ah, show de bola. Então aqui nós temos um substantivo e adjetivo. Logo, gabarito, letra B de bola. Professor, achei muito difícil. Então você precisa ver a teoria. Lembre-se, nós temos um substantivo que ele funciona como um núcleo. Por que ele funciona como um núcleo de alguma coisa? Porque ao redor dele circulam outras palavras. Exemplo do artigo. O artigo se refere ao substantivo. A exemplo do adjetivo. O adjetivo se... Tudo bem? Para quem está estudando firme mesmo, essa questão tem que ser fácil. Você tem que falar assim, meu Deus do céu, a questão tá fácil. Se você teve dificuldades com essa questão, você vai me desculpar, mas eu tenho algumas características e uma delas é não ser coach. Eu não vou te enganar, tá? Você tem que estudar a parte da teoria. Beleza? Isso aqui é apenas uma revisão. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 2, ó. Além disso, há uma. Aí você, pô, artigo. Então, depois a próxima palavra é substantivo. Calma aí, cara. Calma, calma, calma. Vamos por partes, né? Clara política. Gente, olha só. Eu posso ter uma, por exemplo, ó, parede clara. Parede clara. Clara é a característica da parede. Claramente isso, né? Então aqui nós temos um adjetivo.
adjetivo. O adjetivo se refere ao substantivo. Professor, isso é inverter. Clara parede. Gente, mudou alguma coisa? A parede clara, a clara parede? Não, só ficou um pouco mais estranho porque você não tem o costume de colocar o adjetivo antes. Isso aqui não é em inglês. No inglês o adjetivo vem antes. Por isso que você fala, no inglês é tudo ao contrário. É porque o adjetivo vem antes. Eu não falo day beautiful, eu falo beautiful day. Lembra do YouTube? Pois é. No inglês isso acontece, é uma regra. Aqui na língua portuguesa não, né? A língua portuguesa é uma bagunça, no Brasil é uma bagunça. Pode colocar antes ou depois, tanto faz. Então vejam só, gente, vejam só. Olha que legal. Nesse caso, mesmo estando antes a palavra clara, ela continua sendo um adjetivo. Então você vai ter sempre que analisar o contexto. Aí o aluno fala assim: ah, então eu vou decorar. A palavra clara é um adjetivo. Para com isso, meu filho. Por quê? Porque e se eu falasse para você assim, ó, eu tirei a clara do ovo. Ó, eu tirei a clara do ovo. Na frase eu tirei a clara do ovo, gente, clara não é mais característica do ovo, é o nome de algo dentro do ovo. Então aqui clara passa a ser um substantivo. Então para de ficar decorando as coisas, sempre analise o contexto. Beleza? Beleza. Então, ó, artigo, nós temos aqui um adjetivo, né? Adjetivo que ele está antes do substantivo. Beleza? Então, adjetivo que está antes do substantivo. Então, aqui é adjetivo, né? Então, a gente já tira aqui, já tira aqui. Ou vai ser letra A, ou vai ser letra B. Os problemas de consumo. Gente, consumo, o consumo. Nós temos, consumo é uma característica de alguma coisa ou um nome de algo? É um nome de algo. Então, nós não temos um adjetivo, logo, gabarito, letra B, tá? Muito cuidado, tá? A palavra consumo poderia ser também um verbo. Exemplo, se eu falasse para você assim, ó, eu não consumo leite. Agora este consumo passa a ser um verbo. Então eu vou aqui ratificar, eu vou implorar para você, pare com essa ideia de ficar só decorando as coisas. Compensa decorar algumas coisas, por exemplo, preposição. Compensa você decorar as preposições, vai te ajudar, né? Ter as preposições em mente vai te ajudar, vai ganhar tempo. Agora, no geral, você tem que analisar o contexto. Tá bom? Professor, como é que eu sei que isso aqui é um verbo? Porque eu consigo colocar no passado, ó. Eu não consumia. Quando eu tenho essa mudança para o passado, com certeza é um verbo. Tá bom? Gabarito, letra B de bola. Próxima questão, vamos lá. Questão de número 3. Historiadores já calcularam que. Beleza. Vamos lá, gente. Historiadores. Poderia pensar assim, ó. Os historiadores. Artigo, né? Poderia pensar assim, ó. Alguns historiadores. Ou seja, um pronome. O pronome se refere ao nome, o artigo se refere ao nome. Ou eu poderia chegar assim e falar, ó. 300 historiadores. Vamos colocar ainda 300 historiadores. Vamos colocar japoneses. Japoneses. Beleza, japoneses. Já calcularam que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ficou na dúvida se historiador é um adjetivo ou um substantivo? Bom, gente, japoneses, está claro para vocês que é a característica do historiador? Sim. Então aqui nós temos um adjetivo. 300, gente, indica quantidade. Quando indica quantidade, nós temos um numeral. O adjetivo é uma característica do. Fala comigo, substantivo. Muito bem. O numeral indica uma quantidade ou uma ordem do substantivo. Ou seja, isso aqui só pode ser um substantivo. Para você que é um aluno avançado, já estudou também análise sintática, sujeito e tudo mais, você sabe também que o núcleo do sujeito ele tem uma preponderância substantiva, ou seja, que historiadores
é o sujeito e também é o substantivo. Pô, professor, mas aí bagunçou minha cabeça. Então vamos pensar somente assim, tá? 300, quantidade de historiadores. Japoneses, adjetivo, característica dos historiadores. Então, com certeza, nós temos aqui letra A de substantivo. Beleza? Próxima questão, vamos lá. Ó, o que é o A, gente? A é o artigo, ó, artigo. Se eu tenho um artigo, provavelmente nós temos um substantivo, né? E realmente, ó, expansão é o nome de uma ação, né? O nome da ação de expandir. Expansão é a característica de alguma coisa? Nossa, você está tão expansão ultimamente. Expandida, aí tudo bem, né? Expandida, aí seria a característica. A expansão é o nome de alguma coisa. Então aqui nós temos o substantivo. O que que é o da, gente? O que que é o da? O da é o de mais o a. De mais a vira da. O que que é esse de? É uma preposição. O que que é o a? É um artigo. Novamente, eu tenho um artigo. Se eu tenho um artigo, provavelmente aqui nós também temos um substantivo, tá? Então é substantivo e substantivo, substantivo e substantivo, substantivo e substantivo. Aqui gabarito letra A, tá? É uma das principais. Ó, aqui também nós temos uma preposição mais um artigo. Aí você fala, então a próxima palavra vai ser um substantivo? Não necessariamente, isso aqui é matemática, né? Gente, principais é a característica das conquistas, né? Se eu falo assim, ele é o principal jogador, principal. Principal é a característica dele, do jogador. Enfim, então notem que neste caso nós temos um adjetivo. Opa, temos um adjetivo se referindo aí ao substantivo, logo gabarito letra A. Tá? Muito cuidado. Expansão é um substantivo. Expandir é um verbo. Cobertura é um substantivo. Cobrir, verbo. Entendeu? Então, muito cuidado com isso. Ai, 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 tá? Não vá cair nessas pegadas. Professor, como é que eu sei que algo é um verbo ou não é um verbo? O verbo ele pode ir para o passado, presente ou futuro, gente. Então, expansão, eu expansava, nós. Não. Então, não dá, tá bom? Vamos lá, então. Próxima questão, ó. Lançado no ano passado. Vamos lá, gente. Lançado no. O que que é o no? É o em mais o. Beleza. Ou seja, preposição. A gente vai falar mais das preposições mais à frente, tá? Mais o artigo. Fique atento. Se eu tenho um artigo aqui, provavelmente isso aqui é um substantivo. E realmente, ano é o nome de um período, de alguma coisa, enfim, substantivo. No ano passado, no ano anterior. Passado é a característica do ano. Então, aqui nós temos um adjetivo em imagens em alta resolução. Gente, resolução é o nome de alguma coisa, um substantivo. Alta é a característica dessa resolução. Adjetivo. De tomografia. Tomografia é o nome de algo. Tomografia, vulgo tomo, né? Vou fazer uma tomo. Então aqui nós temos um substantivo. Computadorizada é a característica dessa tomografia. Adjetivo. Claro, né? Agora ficou fácil. Gabarito, letra B de bola, né? Cuidado, gente. Computador, substantivo. Computadorizada, adjetivo. Vai ser a característica de alguma coisa. Show de bola, né? Show de bola. Meu cabelo tá meio lambido aqui, mas o que interessa é a aula. Aí, agora ficou sexy. Vambora. Questão, gente, olha só. Nós vamos para a sexta questão da Banca Selecom de 2024. Estou gravando essa aula em 2025, janeiro de 2025. Questão de 2024, do mesmo parâmetro, do mesmo jeitinho ali, tá? Tem que saber, né? Tem que saber. É assim, é quase certeza que na sua prova vai cair uma questão como essa. E essa é uma questão, vou até tomar uma água aqui. Essas são questões fáceis, né? Fáceis para quem estuda, tá? Para quem não estuda, tudo é difícil.
Eu não estudo mais matemática. Se você colocar ali uma divisão com vírgula, aí eu vou suar. Pode ser muito fácil, mais fácil para quem estuda, tá? Vamos lá então. Nesse conteúdo, vamos explicar um pouco sobre o panorama da saúde pública atual, gente. Vamos lá, ó. Saúde. O que nós temos aqui, ó? D mais o A, né? Então, nós temos aqui o artigo, como diria Machado de Assis. Hoje eu sou ladrão, né? Então, se eu tenho um artigo, provavelmente aqui é um substantivo. E realmente, professor, como que eu tenho a certeza que isso aqui é um substantivo? Porque pública é a característica da saúde. Porque atual é a característica da saúde. Ah, então aqui nós temos um adjetivo. Muito bem. Então aqui nós temos um adjetivo. Show de bola. Beleza, tranquilo. Agora, gente, tá vendo que a banca aqui trouxe a questão do advérbio? Então vamos falar um pouquinho, né? O que que é um advérbio? Lembre-se, isso aqui é uma aula só de revisão de resolução de questões. Eu espero que você já tenha passado pela teoria, tá? Mas eu vou relembrar aqui, já que eu sou meio bocó, eu vou relembrar com vocês. Vamos lá, gente. O que que é um advérbio? Professor, mas que moagem usar duas canetas? É porque a tinta aqui não acaba, né? Então, por que que são duas canetas? É porque o advérbio, ele vai indicar circunstâncias. Circunstância. O que é uma circunstância? É aquilo que vai alterar o sentido da frase. E de tudo na nossa vida. Por exemplo, vamos supor, porque você vai fazer um trajeto no Uber ou né, carro de aplicativo, enfim. Uber já é metonímia, Uber, né? Faz uma cataclese já. Enfim, e aí você sempre faz aquele mesmo trajeto ali, por exemplo, das 3 às 4 horas da tarde, você gasta ali aquele trajeto sempre, sempre. Trajeto ali de 5 quilômetros, você sempre gasta 10, 15 reais. Tudo bem? Então, sempre 10, 15 reais. Beleza. Mas nesse dia choveu. Sabia quando chove o Uber fica mais caro? Eu. Hum, hum, mas choveu muito. Aí é uma circunstância, é um motivo, é uma causa. Então você vai pegar ali o aplicativo e aquilo que você pagava 15 reais, você está pagando 30. Você fala, o que aconteceu? Qual foi a causa? A chuva. Então você vai escrever a frase, ó. Olha só, presta atenção. Paguei mais caro devido à chuva. Devido à chuva é a causa, é a circunstância de o valor ter aumentado. Outro exemplo. Você vai fazer aquele mesmo trajeto, mas não vai fazer 3 ou 4 horas da tarde. Você vai fazer 3 da manhã na saída do show do Gustavo Lima. Quanto que esse Uber, que valia é, 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 15 reais, naquela hora, naquele momento, vai valer? Vai valer muito mais. Porque a circunstância do tempo, mudou o tempo, mudou o horário. Então, circunstância é o quê? É lugar, é causa, é modo. Gente, tomar um café na padaria ali da esquina. Tomar um cafezinho na padaria da esquina. Você vai gastar ali o quê? É lá, cincão? Com um cafezinho? Tá caro ainda. Vamos colocar 2 reais. Ok? Um café expresso. Colocar cincão um café expresso. Vai tomar aquele mesmo café no aeroporto. É o triplo do valor. Verdade? É o triplo. É o mesmo café. Mas mudou o quê? O lugar. Vai tomar uma cachaça, uma brama ali no boteco do Zé. Pai, brama litrão, dezão. Não tem mais brama. Dezão. Então, vamos colocar brama normal, dezão. Você vai comprar uma brama lá no Rock in Rio. Vai pagar 40 reais. O que que mudou? O lugar. O lugar é uma circunstância. Então, o advérbio, ele é capaz de trazer essas circunstâncias de tempo, lugar, modo. Beleza. Por que que o professor colocou destas duas cores aí? Porque o advérbio, ele tem uma relação direta, ó, advérbio.
ele indica uma circunstância em relação ao verbo. Rapaz, bacana, hein? Legal. E outra coisa também, o advérbio tem esse ad. Qual outra classe gramatical começa com ad? Adjetivo. Então, o advérbio, ele indica uma circunstância em relação ao verbo. Vou esse ar aqui. Indica uma circunstância em relação ao verbo ou ao adjetivo. E também, você também pode pensar que o advérbio, né, é um pouco raro, mas acontece de vez em quando, né? Ele também indica uma circunstância em relação a outro advérbio. Então vamos lá, presta atenção, hein? Os desafios que o SUS enfrenta. Enfrenta. Ó, o SUS enfrenta, o SUS enfrentava, o SUS enfrentaria, o SUS enfrentará, o SUS enfrentou. Opa! Conjuguei vários tempos. Então, com certeza, enfrenta. Aqui nós temos o quê? Muito bem, meu garoto. Nós temos um verbo. Nós temos um verbo. Esse atualmente, gente, é uma circunstância de quê? De tempo, né? Lembra que o tempo é uma circunstância? Pois é. Então aqui nós temos uma circunstância de tempo. Ó, é uma circunstância de tempo e é uma palavra que muda um verbo, se relaciona com um verbo. Indica uma circunstância de tempo, se relaciona com o verbo, gente. Não vai ser substantivo, vai ser o que? Com certeza um advérbio. Então, tudo depende do contexto. Beleza? Tem uma outra dica também, tá? Tem uma outra dica. O advérbio, e muitas vezes, nem sempre, mas ele é formado pelo sufixo mente, tá? O advérbio, ele é formado muitas vezes pelo sufixo mente. E outra coisa que você pode anotar no seu coração é que o advérbio, salvo uma exceção, a qual não falarei agora, ele é invariável. Invariável. Ou seja, ele não vai apresentar, por exemplo, plural, gente. Sem plural, sem feminino, tá? Sem plural e sem o quê? Feminino. Geralmente, aí ó, geralmente é um advérbio. Geralmente, esse advérbio com sufixo mente, ele é formado, gente, a partir de um adjetivo. A partir de um adjetivo. E foi o que aconteceu aqui na frase, ó. Vejam só, nós tínhamos aqui o adjetivo atual, certo? Atual. Coloquei o sufixo mente, ó, sufixo mente. O que eu formei aqui? Formei um advérbio. Tanto é que o contexto, né, pôde permitir, né? O contexto permitiu que eu tirasse essa conclusão. Pode concluir, porque além do sufixo, além de, por exemplo, não ter atualmentes, né? Não existe atualmentes, ele tem uma relação com o verbo. Beleza? Então lembre-se disso. Advérbio, ele indica uma circunstância. Aqui nós não vamos tratar o advérbio assim profundamente. Profundamente, pronto. Toda vez que você hora vai aparecer uma palavra, né? Profunda. Profunda é um adjetivo. Coloquei o mente, profundamente, advérbio. E nós temos o sufixo mente que forma advérbios. Lembre-se, advérbio não tem plural. Exceto uma palavrinha, mas a gente fala disso em outro momento. Beleza? Vamos embora. Próximo. Além de medidas. Gente, medidas é um numeral? Não, indica a quantidade? Não, né, gente? Então não vai ser um numeral. Logo, só vai ser o quê? Um substantivo. Substantivo. Show de bola. De praxe relativas à segurança. Não vai falar a, não, tá? Relativas à segurança. Crase não se fala, pelo amor de Deus. Crase você só se escreve. Dizer isso. Se você fala
Relativas à segurança, você é um retardado. Não pode falar, ai, professor, eu não sabia disso. Agora você tá sabendo? Agora você tá sabendo. Então você não vai falar, ah, não. Pelo amor de Deus, para com essa moagem aí, hein? Gente, a junta aqui, vou falar que você era retardado, eu vou falar a junta. O assunto aqui não é crase. Mas a crase é o quê? A mais A. Por isso que vira esse A aqui, né? Se fosse matemática, seria A ao quadrado, A vezes A, enfim. O que que é este primeiro A? Geralmente nós temos uma preposição. Este segundo A é um artigo. Então, quando você olhar para a crase, pense que aqui, via de regra, nós temos uma preposição e um artigo. Então, se tem um artigo aqui, ó, lembra que é o da? Não é o D mais A? Não é o D mais A? O que é o na? É o em mais A. O em mais A. A crase é o A mais A, né? Então, você olhou para a crase, pense, pô, aqui nós temos um artigo. Nós temos um artigo. Então, se nós temos um artigo, provavelmente aqui nós temos um substantivo, gente. Que mané adjetivo? Que gabarito letra D. Professor, mas poderia ser adjetivo? Depende, por exemplo, ó, se eu falasse assim, ó, o lugar está seguro. Pô, aí seguro seria a característica ou estado do lugar, gente. Agora, segurança não é a característica de algo, é o nome de algo, né? E aqui, ó, os, também nós temos um artigo, nós temos um substantivo, tá? Então, substantivo, substantivo e substantivo. Vambora. Olha, oitava questão só dessa forma. Isso é importante, né? Demais. Olha aqui, ó. A, nós temos o quê? Muito bem, garoto. Aqui nós temos um artigo. Então, se nós temos um artigo, provavelmente nós temos um substantivo. A teoria era de quê? Teoria que é o nome, é a característica de alguém ou o nome de algo? O nome de algo, né, gente? Então vai ficando muito mais fácil agora. E o fóssil, o artigo fóssil é o nome de alguma coisa. Ah, mas tá fácil demais. O senhor não é possível, o senhor deve estar inventando essas questões. O senhor deve ter digitado lá no chat GPT, criar questões ridiculamente fáceis para os meus alunos se sentirem excelentes. Claro que não, pai. Você acha que eu tenho mais coisas para fazer? Você acha que eu vou ficar mentindo para você? Às vezes a gente inventa uma coisinha, mas é uma, como diria o Carlos, é uma mentira sincera. É um paradoxo, é uma mentira sincera. Aqui são questões, gente. Peguei as provas da Selecom e construí aí, só joguei no slide e bala. Dos primeiros, gente, primeiro, numeral, né? Numeral. O numeral é uma ordem ou quantidade, aqui é uma ordem, né? Primeiro, segundo. Essa ordem não é tipo faça, ordem é, imagina uma fila. Primeiro, segundo, terceiro, a ideia é essa, tá? O numeral, o quê? Nós temos um substantivo. Olha aqui, ó, o artigo aqui, ó. Aí você fala, ah, aqui é um artigo, então aqui é um substantivo. Não necessariamente, ele vai se referir ao substantivo, mas não necessariamente vai estar do lado, tá? Gabarito D de Deus. Próximo, vamos lá. Agora é o seguinte, agora eu vou fazer uma pausa no vídeo, porque nós vamos falar de preposição, de advérbio, de pronome. Então eu vou fazer um corte só para esse vídeo não ficar muito longo. Eu acho que nós vamos fazer 30 questões, tá? Então eu vou tentar separar em 3, às vezes até 4 vídeos, mas daqui a pouquinho eu volto para você que está aí no canal do YouTube, é só você continuar aí as aulas para você que está no curso, no meu curso também. Até daqui a pouco.